Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Renato Martinus e hoje eu vou trazer um vídeo voltado para falar um pouco da nossa entrevista de visto americano. Na época que nós estava procurando fazer entrevista, procuramos alguns vídeos no YouTube, encontramos alguns que deu informação boa, outros deu informação mais ou menos. É muito distorcido as informações. Porém, eu vou passar aqui para vocês um pouco como que foi a nossa entrevista, como que foi o nosso momento para estar ali junto no consulado americano. No início de 2021, nós contratamos uma assessoria. Optamos por contratar assessoria por quê? Porque é muito papel para a gente estar mexendo, é 10.160, tem que preencher certo, tem os campos certinho para estar preenchendo. E ali que está toda a informação que o cônsul vai estar analisando o seu perfil, né? Como o nosso visto era de turista, nós optou para estar pegando uma assessoria. E com isso, o assessor, uma pessoa já que mexe com esse tipo de visto há muito tempo, ele consegue desenrolar mais do que eu, ou do que minha irmã, ou do que até a própria minha esposa, para estar preenchendo esses documentos. Nós conseguimos marcar nossa entrevista para 29 de junho de 2022. Fomos lá para o consulado de Brasília. Chegando lá no consulado, tudo novo para nós, né? Tudo é muito, dá aquele frio, dá aquele medo. Porém, a gente foi convicto que ia conseguir o visto, né? Energia positiva. Chegamos lá, nós já deparou com a fila. Nós conseguimos ver alguns vídeos no YouTube falando do guichê que tem na frente para deixar os pertences, celular, bolsa, que não entra nada. E realmente, galera, não entra nada. O conselho que eu dou para quem vai fazer entrevista, leva o mínimo de coisa possível. Porque lá no guichê que a menina cobra, né? É óbvio, para estar guardando os equipamentos da gente, os pertences, ela cobra R$ 30 por objeto. E assim, já é um dinheiro já gasto, né? Às vezes você vai colocar 2, 3 objetos ali, já foi R$ 90. Chegamos lá, guardamos todos os nossos pertences ali, naquela casinha, onde que tem uma mulher que fica guardando. Fomos para a fila. A fila não estava tão grande, era uma fila média, acho que tinha umas 20 pessoas, porque nosso horário foi marcado para as 8h30 da manhã. Durante esse período, eu acredito que nós chegou umas 8 horas, chegamos um pouco mais cedo e já fomos na fila. A fila, como eu disse, tinha umas 20 pessoas na nossa frente. Lá no cônsul é marcado por hora, né? Nosso horário era para 8h30. E tava na fila, tava andando normal, vem uma moça pegando e perguntando na entrevista, perguntando sobre se era família. Aí eu falei para ela que nós era família, que nós queríamos fazer entrevista junto. É outro ponto positivo que vocês que estão procurando aí vídeo, estão procurando resposta para as dúvidas de vocês. A hora que chegar na entrevista do visto, na fila de entrada, já fala para aquela moça ali, a primeira, que você vê e fala, ó, nossa família, nós estamos em família, somos nós 3. Que isso vai facilitar na hora da entrevista, lá dentro com o cônsul. Dá menos medo, menos constrangimento. Se você está com uma pessoa que você conhece, seu irmão, sua irmã, sua namorada, sua esposa. E assim nós fizemos. Passamos ali naquela fila até chegar na porta, na onde que é a revista. Ali não passa nada. Teve uma moça na nossa frente que ficou... Eu não sei se ela estava com chip ou com cartão de memória. Numa porta que é tipo um raio-x. Verificou que ela estava com chip ou um cartão de memória. Eles falou para ela, ou você joga fora, ou você vai e guarda e volta pro final da fila. E ela fez.
Ela pegou e voltou pro final da fila, não sei, ela saiu ali desesperada. Ali já gerou um transtorno, tanto para nós que estava na fila, constrangimento para nós que estava na fila, para os guardas, para aquelas pessoas ali, né? E também para ela, pior ainda para ela. Mas a gente conseguiu passar e entrou. Quando nós passou pelo detector de metal, aí já tem outra porta que a gente entra e chega em um guichê, que ali é um guichê normal, como se a gente fosse passando, tinha uma pessoa ali. Pediu nossos documentos, perguntou se era família, nós falou era família. O documento que pediu, só o passaporte. Deixamos os 3 passaportes lá com essa senhora. Ela falou, senta nas poltronas e vai ser chamado. Andamos mais uns 8 metros daquele guichê, chegamos nas poltronas. Lá tinha bastante gente já que tinha feito a primeira revista e estava esperando para a entrevista. Ali nós não demorou tanto também, como se fosse uns 10 minutos, mais ou menos. O interessante, galera, passar para vocês, é que do lado esquerdo tinha policial, um guarda deles. Lá dentro é cheio de guarda, né, de polícia, tudo olhando. E o cara não para de olhar pra gente. Esse que é o medo. Eu não sei se ali já tem como se fosse um critério dele estar eliminando. Não sei qual que é o segredo. Porém, nós sentamos ali naquelas poltronas, eu, minha esposa e minha irmã. E na frente dos guichês das cabines que fica o cônsul, tem um toldo. Como se fosse aqueles toldo de banco. Aqueles toldo de banco, que é para ninguém ficar olhando se alguém vai sacar dinheiro, se vai depositar. Da mesma forma. Porém, a gente escuta, né? Não tem o que fazer. A gente estava escutando a entrevista das outras pessoas. É uma coisa muito estranha a gente estar escutando e não quer escutar, porque é meio que confuso. Porém, a gente foi chamado, quando chamou o nome da minha irmã, chamou o nome da minha irmã e família. Aí foi nós 3, fomos pro cônsul. Aí chegou na hora da entrevista. Galera, vou falar para vocês, é a hora que gela, tá? Você tem que estar muito preparado mentalmente para poder estar fazendo ali aquela entrevista. É uma coisa muito básica, foi muito rápido. A gente se preparou tanto para poder estar ali naquele momento, tantos os dias. Nós se preparou até mais de 2 anos para estar ali naquela entrevista para durar 3 minutos. Porém, foi muito rápido. Ele fez algumas perguntas que eu vou estar passando para vocês, para estar preparado para talvez na entrevista de vocês eles vão perguntar a mesma coisa. Aqui do lado eu tenho um colinho, vou dar uma olhada e vou passar para vocês. A pergunta basicamente que eles passou para nós foi onde que eu trabalhava, aonde que a minha esposa trabalhava e que a minha irmã. 3 perguntas básicas. Qual o grau de parentesco que nós tinha, né? Nós 3. E quantos funcionários tinha na empresa que eu trabalhava. Qual a nossa profissão, foi falado também qual foi a nossa profissão e para onde, a última pergunta que ele fez, para onde que pretenderia ir. Depois disso ele digitou no computador e ficou digitando. Ele pegou os 3 passaportes, bateu na mesa juntando os 3 e falou assim, o visto de vocês foi aprovado. E nós aí falou, vamos mandar um e-mail para vocês, é só aguardar. Eu dei obrigado e saí. Porém, galera, durante a entrevista, eu notei que tudo que nós tínhamos colocado na DS-160 foi as coisas que ele perguntou para nós. Você tem que ser o mais transparente possível na sua DS-160, para quando você chegar lá, você não gaguejar na hora de uma pergunta, você não pensar para perguntar, para responder, não pensar para responder. Porque eu acredito que nesses ganchos eles pegam, mesmo que você esteja falando a verdade, falando tudo certo. Porém, se você pensar para responder uma pergunta que ele te fez, fica meio que estranho, né?
Ué, mas por que que aquela pessoa está pensando em responder uma coisa que é da vida dela? E isso é dos pontos que dá para vocês absorver do meu vídeo. Outro ponto, galera, não fica de conversa na fila, fica certinho, fica esperando a sua vez. Se possível, nem conversa entre as pessoas da sua família, conversa o básico. Porque senão gera conversa, às vezes você está conversando com a sua esposa ou com o seu filho, aí o povo já tá, as pessoas que estão na fila já fica meio desinquieto, tá fazendo barulho, os guardas ficam de olho. É um ponto positivo para você estar absorvendo. A entrevista foi muito rápida e boa ao mesmo tempo. Por quê? O cônsul falava um português muito bom. Deu para nós entender tudo o que ele falou. Não tivemos dificuldade de entender. Se vocês estão pensando em... vou chegar lá e não vou entender porque ele é americano. Olha, nós não tivemos dificuldade. Foi muito bom mesmo. Ele pegou e falou que nós estava aprovado no visto. Em seguida falou que ia mandar um e-mail. Galera, para não ficar muito longo o vídeo, eu posso estar fazendo 2, 3 partes para vocês. Como que foi do começo ao fim da nossa trajetória até nós chegar hoje nos Estados Unidos. Eu vou passar o valor que ficou para mim, para minha esposa, desde o começo, quando eu comecei a mexer com todos os papéis, com tirada de passaporte que nós não tinha, até a entrevista do visto. Não vai somar tanto para algumas pessoas, porque tem pessoas que moram próximo ali do consulado, outras moram em Brasília, outras moram em São Paulo, que fica mais próximo. Como eu sou da região norte, eu sou do estado de Rondônia, ficou um pouco mais caro para mim estar fazendo a entrevista. Porém, vocês vão tirar uma base. Para mim, a minha esposa hoje está nos Estados Unidos, nós gastou em torno de 20 mil reais. Isso já contando com tudo ali da DS-160, para fazer o passaporte, para ir em Brasília, para voltar de Brasília para Rondônia de novo, passagem para vir para os Estados Unidos e passagem para retornar. Com o meu visto de turista, eu comprei 2 passagens de vinda, de vir e de volta, e foi esse valor que ficou. Eu não achei um valor tão barato, mas recém pandemia tinha subido tudo as coisas. Tava muito alto. Se vocês querem saber um pouco mais da nossa trajetória, como que foi o nosso embarque de lá para cá, eu achava que passar ali no visto americano era muito complicado, mas tudo é um passo a passo. Até chegar aqui, nossa, nós passamos poucas e boas. O meu inglês até hoje não é muito bom, mas na época era pior ainda. Para chegar no aeroporto aqui internacional de Miami, que nós parou aqui. Nossa, passamos uns vexame. Porém, se vocês querem saber mais da nossa história, deixa no comentário que eu vou estar respondendo vocês. Vou soltar outro vídeo em breve falando de como foi a nossa trajetória até chegar aqui. E vou estar passando informações para vocês, como que se comportar ali para vir, o que eu fiz, como que eu e minha esposa conseguiu chegar no aeroporto e se atentar com os local, né? Porque, queira ou não queira, tá tudo em inglês ou em espanhol. Mas, galera, era isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Um forte abraço para todos. Se inscreve no canal, deixa o joinha se gostou do vídeo, indica para outras pessoas aí, deixa no comentário pergunta que eu vou estar respondendo vocês. Tá bom? Abraço, fique com Deus.